Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Todos os dias, quando nós levantamos pela manhã, é sinal que teve um Deus em nossas vidas, que nos abençoou de uma maneira tão grande, que nós tivemos naquela manhã a continuação dos nossos dias, das nossas vidas. Se você parar para pensar, você tem tido tudo do bom e do melhor, dentro da possibilidade que o nosso Deus colocou em nossas vidas para que nós vivamos. E infeliz daquele que tem uma vida de uma determinada forma e fica sonhando com uma vida que não é a sua realidade, passa uma vida inteira sofrendo. Eu sou feliz eu não tenho muita coisa não, mas tudo que eu tenho eu dou graças a Deus. Sou feliz com o pouco que eu tenho na presença de um Deus vivo, que é o nosso Deus, amém? Sou feliz com isso. O meu Deus tem me dado tudo que eu preciso. Eu olho por aí, eu vou em mansões, eu vou em casas que tem, gigantes, grandes. Eu acho lindo, tudo maravilhoso. Eu não tenho tudo aquilo, mas eu tenho um Deus vivo dentro do meu coração, que me faz ser um cara feliz com tudo que eu tenho. E que maravilha saber que o maior tesouro que nós temos na vida, embora nossas casas todas aqui são pequenas, não temos casas gigantes, que ninguém tem mansões aqui, Todo mundo mora numa casa razoavelmente normal, mas com Jesus Cristo explodindo em nossos corações, sabemos que um dia vamos morar numa mansão celestial, irmãozinho? Que Ele foi nos preparar, irmã Célia, que aqui está, Que Ele foi nos preparar. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Coisa muito linda, coisa muito maravilhosa. Hoje eu estou tendo o privilégio de ter aqui a mãe da Ana. Que pessoa maravilhosa, Tem lá a sua casinha, graças a Deus, irmã? É uma casa simples, mas é sua. É lindo. A minha casa também é simples, mas é minha. A casa de todos nós é simples, mas é de nós, é nossa. Então Brasília pode derreter, o mundo pode derreter, mas quem tem Jesus Cristo nunca vai derreter. Vai estar sempre feliz, contente, alegre por um Deus que está na vida dele. E nós não dependemos em nada, como seres humanos, nem de Brasília, nem de governos, prefeitos, nem situações alguma, mas dependemos única e exclusivamente de um Deus vivo que está aqui na minha, na sua e na nossa vida. Então a Bíblia diz que se Deus for por qualquer um de nós, o mínimo que seja, ninguém poderá ser contra nós. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós, diz o versículo, Aleluia, amém, Jesus. Então você, eu e todos nós temos motivos de sobra para dizer: glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Vamos nos colocar de pé, glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Todo mundo tem um carrinho aqui para andar, coisa e tal, Aleluia, glória a Deus. O inimigo de nossas almas se levantou, sim, nas mais altas alturas, porque o sonho dele é ver o meu fim, o seu fim, o nosso fim. Mas esse cântico a gente vai pedir que Deus restitua tudo que o inimigo tirou de nossas mãos, amém? Em nome de Jesus. Cantei na célula, terça-feira, sexta-feira lá.
sonhos que foram embora, os sonhos que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha água. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os sonhos que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe seu azeite em minha água. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do Senhor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha água. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Nosso Deus, Ele tem todo o poder em suas mãos, e você é a pessoa mais do que vitoriosa nessa noite, porque dentro de você mora um Deus vivo. Dentro de você mora um Deus vivo, que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o Senhor entrou uma vez por todas as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida diferente, especial, na presença dele, em o nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, amém.
conectou, salvou e Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, e me deu unção, cajado e pão. Tiago, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar. pôs um anel em meu dedo e me tirou do medo, novas sandálias, e me disse: vai. E me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Vou subir o tom um pouquinho, hein? Ele abriu mão de sua glória, morreu no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, e me deu unção, cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou do medo, novas sandálias pra sufocar o vídeo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou do medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, com palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, com palavras de vida eterna.
Bem, Jesus, você não está sozinho, tem um Deus junto com você. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. A partir do momento que sua mãe, lá no ventre, vamos dizer assim, desde aquela hora já, tinha um anjo ali já cantando uma canção sobre o ventre da sua mãe. E veio você, essa coisa linda aqui que está aqui, né? E você, essa coisa linda que está aí também. Todo mundo é bonito, viu? Cada um de um estilo diferente, mas ninguém é feio. Não existe gente feia, existe gente mal arrumada. Todo mundo aqui é bonito, todo mundo aqui é lindo, todo mundo aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque embora tenhamos diferenças nesta vida, somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Já parou para pensar nisso? Sabe o que quer dizer isso? Quando você se olha no espelho e vê você, ali tem uma pessoa que se parece com o teu Deus. Cores diferentes, idades diferentes, mas todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso, todo mundo especial, todo mundo comprado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não comprou para uma raça, ou para uma cor, ou para um tipo de gente, ou para um tipo de idade, para todos nós. E todo mundo é bem-vindo no reino de Deus, todo mundo é amigo, todo mundo é feliz. E eu não acho ninguém feio aqui, eu acho todo mundo lindo, maravilhoso. Se eu falar que eu acho o irmãozinho bonito ali em outro lugar, vão pensar mal de mim. Mas aqui eu posso falar isso com toda a força, e ele pode falar isso de mim. Porque no reino de Deus, nós amamos e achamos bonitos uns aos outros. Amém? Não tem nada de maldade aqui. É coração puro, lindo, santo e maravilhoso. A mãe da Ana ali, olha a idade que ela tem. Quantos anos a senhora tem, irmã? Quanto? 69 anos. E está em forma ali, ó. Está bonita ali, ó. A irmã, como chama aqui, a irmã Célia, que linda, maravilhosa, espetacular, um estilo diferente, bonita, linda, maravilhosa. A irmã Natalice, um estilo diferente, linda, maravilhosa, espetacular. Todo mundo aqui, irmã Alice, minha esposa, então, nem se fala, né? Não vou dizer que ela é mais bonita, que eu vou magoar vocês, mas ela é uma pessoa linda, maravilhosa, espetacular. E Deus veio para todos nós nessa noite. E sabe o que ele falou para nós? Que ele ia sim para o céu, mas ele não ia nos deixar sozinhos. Ele ia mandar o Espírito Santo Consolador para que eu, você e todos nós não ficássemos órfãos, nem sozinhos. Portanto, o Espírito Santo está aqui. E se você abrir o seu coração com força nesse cântico, você vai sentir a presença dele como nunca. Amém? Vamos cantar esse cântico? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Espírito Santo, ore por mim. Cante com o coração aberto. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Vem, Jesus, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, amém. Tem um cântico antigo, cântico bastante antigo. Quando eu mudei para Marília, no ano de 1999, no finalzinho eu mudei para Marília. Então fazem 25 anos que eu estou aqui. E aqui tinha uma rádio comunitária, né? Tinha uma rádio comunitária, a New Time. Quem lembra de uma rádio comunitária chamada New Time? E lá cantava um cântico, na New Time, né? Cantava um cântico que eu lembro até hoje do Elias Silva, um cantor chamado Elias Silva. Ergue agora a cabeça. O inimigo ele tem tentado me derrotar a todos nós. Mas por mais alto que ele tenha se levantado, nós temos assistido a queda dele caindo na nossa frente. Não é, irmãozinho? Quantos levantes? Não é, meu amor? Quantos levantes? Irmão Paulo, quantos levantes? Mãe Ana, irmã, mãe da Ana, quantos levantes? Mas nenhum de nós está prostrado no chão, sem força alguma para levantar. A doença veio, mas ela, pelo mesmo caminho que ela entrou, eu quero declarar que se alguém aqui ainda está doente, pelo mesmo caminho que ela entrou, por 7 caminhos ela há de fugir, em nome de Jesus. As nossas palavras têm poder. Então estou declarando a bênção aqui, estou proferindo. Bem dizer, maldição, quer dizer falar mal. Mal é maldição é dizer. Bendição é falar bem, é dizer bem. Eu estou proferindo uma bênção aqui, que todas as doenças que ainda estão insistindo em estar nas pessoas aqui, vai sair agora, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse cântico diz: erga agora a cabeça, não fique triste, amém? Erga agora a cabeça, não fique triste, porque parar tão cedo assim? Ele disse que ele te esqueceu, mas ele não esquece você. Pois ele está contigo aí.
Deus já mudou seu cativeiro, repreendeu o devorador. Erga agora sua cabeça, vem tomar posse da vitória. A sua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Sendo oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem, já agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem, já agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou te dizer, Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer. Não fique triste, erga a cabeça. Se você cair, se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Deus mandou eu te dizer, é uma profissão da bênção. Deus mandou eu te dizer, para agora de sofrer. Pare agora de sofrer.
antes de nós sentarmos, mãe José, faz um favor, vem aqui. A mãe José vai estar fazendo uma oração, declarando uma bênção. A maldição pode ser declarada com a nossa boca, mas ela vai declarar uma bênção. Que todas as doenças que estão insistindo ainda em estar na casa, na nossa casa, enquanto o microfone liga ali, com todas as doenças que estão saindo, vê se o verdinho está desmutado, amor. Ou 5. Glória a Deus. Todas as doenças que estão em nossa casa, através dessa oração, vão ter que sair. Ela vai proferir uma bênção aqui, em nome de Jesus. Pode ir, orar, irmã. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua igreja. A igreja que as portas do inferno não pode prevalecer contra ela. Senhor, e agora como igreja, Pai, nós queremos dar ordem de comando a toda perturbação, a toda doença, a toda enfermidade, a todo desânimo, a toda confusão, bate em retirada das nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, como igreja, nós damos ordem de comando agora, bate em retirada, que venha a paz, que venha a segurança, que venha a tranquilidade, que venha o conforto daqueles que estão debaixo da sombra do Altíssimo, em nome de Jesus. Pai querido, derrama da Tua graça, Senhor, sobre aqueles que neste momento, Pai, estão precisando de uma cura, estão precisando de um milagre, estão precisando de enxergar espiritualmente, que venha a Tua graça, Pai. Nós clamamos nessa noite, manifesta, Senhor, o Teu poder, em nome de Jesus, que venha a Tua presença, Pai, sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos saúde, paz, alegria, tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite. Amém? Eu quero deixar nessa noite o Salmo de número 1. Salmo de número 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o seu próprio, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação, a sua alegria ou o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Nesse momento que nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, não adianta a gente chegar aqui e dizer para você: não, torna-se um dizimista e um ofertante e tudo se resolve. Não. O que resolve, querido, é temor de Deus no nosso coração. É claro que uma coisa não anda sem a outra. Como o apóstolo Tiago diz: mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Quando verdadeiramente nós entendemos o que é ser dependente de Deus, e quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, o dízimo e a oferta, ele também está nessas engrenagens da nossa vida espiritual. Mas aqui o salmista ele está dizendo: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Então o que ele está dizendo? Mais do que feliz é a pessoa
que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Mais do que feliz é a pessoa que ele não perde tempo no caminho nem na roda dos escarnecedores. Mais do que feliz é a pessoa que anda segundo a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Qual foi o conselho que Deus deu a Josué? Quando Josué ele pega aquela grande multidão para encaminhar, para levar a tomar posse da terra prometida, qual o conselho que Deus dá para ele? Que ele meditasse na lei do Senhor e que as decisões dele fossem todas pautadas na lei do Senhor. Quando nós tomamos as nossas decisões orientados pela palavra de Deus, queridos, tudo flui. Você não precisa de fazer nada, você só precisa de confiar, ser fiel e descansar, porque o resto tudo se encaminha. Mas quando nós estamos dentro da lei do Senhor, nós estamos caminhando segundo a palavra do Senhor. O segredo, querido, da prosperidade é temor do Senhor, é obediência ao Senhor, é determinação, é fé, é dependência de Deus. Quando nós aprendemos a depender de Deus, eu confesso para vocês que há 40 dias atrás, mais de 40 dias atrás, quando eu decidi que eu não iria trabalhar mais, que eu ia realmente agora nesse período, nessa fase, me dedicar a cuidar da minha família, até um pouco mais de tempo para a igreja, eu coloquei no meu coração, eu falei para Deus, falei: Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor conhece também o meu caminhar com Deus. O Senhor sabe que nós temos sido fiel com o Senhor. Então eu não vou ficar pedindo para o Senhor A ou B. Que o Senhor faça a tua vontade. Que o Senhor faça a tua vontade, o Senhor conhece. Mas eu estava determinado, queridos, a sair da empresa, mesmo que eles não me demitissem ou que não aceitassem um acordo, eu estava determinada a simplesmente sair. Mesmo que fosse, como diz o ditado popular, com a mão na frente e outra atrás, Mas quem confia no Senhor, queridos, o Senhor não deixa com que você fique nessa situação. O salmista Davi, ele diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Então, quando nós caminhamos na presença de Deus, queridos, nós não estamos abençoando só a nossa vida, nós estamos também abençoando a nossa descendência. E eu vejo, eu olhando para a vida dos meus filhos, eu vejo refletindo neles, o que eu e o meu esposo, o que o meu esposo e eu, nós temos feito nos últimos 23 anos. Porque tem 23 anos que nós conhecemos ao Senhor, e tem 23 anos que nós aprendemos, queridos, independente se estávamos na bonança ou se não estávamos, se estávamos na época das vacas magras, nós fomos fiéis na questão do dízimo e na questão das ofertas ao Senhor. E hoje, para você ter uma ideia, como é de Deus isso, como Deus ele se encarrega de cuidar, dos nossos. Quando a Cristiane ligou, para mim e comentou que estava com um nódulo no seio, eu confesso para você que nem eu me atinei, você fica tão preocupada. E antes eu estava pagando o INSS dela, só que ela começou a fazer estágio remunerado. Eu falei: ela vai pagar, Falei: eu não vou pagar mais a partir daqui. E o estágio remunerado, ele não te dá direito a afastamento por INSS. Ele é só o estágio. E quando ela ligou, falando, aí eu comentei com a Juliana, falei: Juliana, a Cristiane vai ter que fazer uma mamografia. No mesmo dia, a Juliana entrou no site do INSS, viu que ela não estava pagando e pagou para trás. Ao invés dela pagar para frente, ela pagou 6 meses para trás do INSS da Cristiane. E assim, tudo quando se refere a câncer, é tudo muito rápido, graças a Deus. E para a honra e para a glória do Senhor, a Cristiane já recebeu a primeira parcela e dia 2 já recebe a segunda parcela do INSS. Então, assim, é o cuidado de Deus, é o cuidado realmente de Deus. E a gente também está disposto
disposto. Eu acho assim, os meus filhos, eles aprenderam, né, com os pais, né, a se preocupar muito uns com os outros. Porque eles viram, né, quando a gente às vezes não tinha, tirar do que a gente não tinha, em prol de minha mãe, em prol de meu pai. Então, graças a Deus, eles sempre tiveram nesse cuidado uns com os outros, né? E eu também, né, eu até ainda pensei, né, eu venho, né, de uma empresa sempre que foi muito dificultosa com as coisas, né? Sabe aquela empresa que tudo é muito difícil, até porque a sede é em São Paulo. Então é tudo muito difícil. Eu confesso para os irmãos que até eu, né, quando eu terminei o aviso, quando eles aceitaram me demitir, não foi eles, foi Deus, né, porque teve que passar por 4 pessoas para aprovar a minha demissão. E eu tinha feito a proposta de acordo. Só que o acordo não te dá direito ao seguro-desemprego. E aí a minha supervisora, que me conhece o meu trabalho, aí entra a importância, queridos, de você ser fiel naquilo que você faz. E a minha supervisora, ela trabalha comigo há 11 anos. Então ela me conhece, ela sabe da minha fidelidade. E aí ela falou: não está certo, você não vai sair deixando um centavo para trás. Só que era a aprovação dela mais 3 pessoas. E para a honra e para a glória do Senhor, as 4 pessoas aprovaram que eu fosse demitida com todos os meus direitos. Aí eu ainda pensei assim, falei: vai ter tantos capítulos até eu receber isso. Amados, em um final de semana, tudo caiu na minha conta. FGTS, multa, acerto, tudo caiu na minha conta em um final de semana. Eu fiquei assim, E eu própria, né, pensei. Aí hoje o meu filho chegou em casa e falou: eu preciso fazer o seguro-desemprego. Aí ele pegou o celular, entrou na carteira digital, falou: pronto, é só você esperar para receber. Eu falei: Então assim, tudo tão simples, né? Por quê, queridos? Porque tudo que vem nas minhas mãos, a gente é fiel. Tudo que vem nas nossas mãos, a 10ª parte ela é tirada por Senhor. Então você pode ter certeza que Deus, ele cuida de cada detalhe. Mas por quê? Porque nós somos e nós aprendemos a ser dependentes de Deus em qualquer situação. Até essa semana, né, não sei o que foi que a gente estava conversando, que o Pedro falou assim: nossa, né, a gente foi com aqueles cortinhos, acho que umas 22, 23 vezes para o Mato Grosso e nunca ficamos na estrada. Aí eu falei ainda olhei para ele e falei: isso é porque você não viu quantas vezes o anjo trouxe a gente. Nunca furou um pneu na estrada, queridos. Mas por quê? Porque eu sempre ofertei antes de ir. Eu criei esse hábito. Sempre que eu tenho algo, né, por exemplo, nesse propósito mesmo que eu fiz, eu oferto a Deus antes. Falo: Senhor, eu estou entregando essa oferta, pedindo ao Senhor que o Senhor entre com providência de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Foi que nem quando apareceu a questão da Cristiane. Eu ofertei a Deus, falei: Senhor, entra com providência. Queridos, ela foi encaminhada, ela está tendo um tratamento na Santa Casa, como se fosse uma pessoa que tivesse um plano de saúde, com os melhores médicos, sem embaraço. Termina de fazer a químio, os remédios que ela precisa tomar está já lá numa bolsa, é só você passar e pegar, como se fosse de um plano de saúde. Então é o que, queridos? É o cuidado de Deus. Então o que nós precisamos, queridos? Nós estamos vivendo uma época onde a apostasia, ela tem tomado conta das pessoas. O que é apostasia? É afastamento de Deus. Aonde a gente vê as pessoas, por causa dos problemas, o inimigo levanta uma situaçãozinha, já é motivo das pessoas se afastarem. A gente precisa de estar em espírito, querido. Nós não podemos deixar as coisinhas da vida nos afastar de Deus. Nós precisamos de aprender a confiar independente da circunstância. A gente vê aqui, né, o exemplo da irmã Lourdes, né, que confia acima de qualquer circunstância. A nossa fé, ela não tem que ser baseada no que nós vemos, ela tem que ser baseada no que nós cremos, queridos. Então, independente da situação que você está vivendo, não age. É que nem um louvor que eu me lembro, numa época que a gente passou uma crise terrível, né? Como eu cantava aquele louvor que diz assim, ó: parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a
onde mana leite e mel, com meus filhos ao redor, e suas bênçãos sobre os meus. E eu posso declarar para vocês isso hoje, queridos, que mesmo enfrentando hoje dificuldade na questão da saúde, nós estamos nessa terra. Eu e o meu esposo e os meus filhos estamos nessa terra. Porque hoje, quando eu vejo a bênção, você pode dizer, mas o inimigo... Sim, como a Cristiane mesmo tem declarado, ela já recebeu a cura, ela só está passando pelo processo. Porque o processo, queridos, vai te levar para patamares maiores. Porque hoje, né, se ela tem coragem de gravar um vídeo sem um fio de cabelo na cabeça e postar no site de uma faculdade, daqui uns dias ela vai ter capacidade, querido, de subir num palco e dar uma palestra e falar de tudo que ela viveu e de que ela superou todas as coisas. Então, quando Deus ele quer te levar para um processo maior, ele te passa também. Quando Deus quer te levar para um patamar maior, ele te passa também por processos muito difíceis. Qual foi o processo de José para ser governador do Egito? Foi um processo difícil. Qual foi o processo de Davi? Por que Davi foi um rei que teve um reinado sólido, apesar de todas as questões que ele vivenciou? Mas ele passou pelo processo. Então muitas vezes a gente quer chegar a um nível maior da bênção, mas nós não queremos atravessar o processo. E nesse processo, querido, exige fidelidade, exige disciplina, exige obediência, exige temor do Senhor, exige perseverança, exige paciência, exige todas essas coisas para nós chegarmos no final com a bênção nas nossas mãos. Então eu não sei o que você está vivendo hoje. Confia. Mas eu não tenho. Confia. O Senhor ele diz na palavra dele: agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. O Senhor ele diz na palavra dele: haveria coisa demasiadamente grande para mim? Ponto de interrogação. Tem? Não tem, queridos. Não tem. Se coloque de pé nessa noite. Amado Senhor, Deus grande, Deus temível, Deus poderoso na batalha. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Aqui está também aqueles, Pai, que estão pela internet, pelo Facebook. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, Pai. Mas eu sei que tu és grande, que não há nada impossível para ti. Que o Senhor opere em primeiro lugar o milagre, Pai, da quebra do comichão dos ouvidos, daquilo, Pai, que instiga eles a não serem fiéis, daquilo, Pai, que tira, que rouba a fé deles, Pai. Arranca, Pai, todo o comichão dos ouvidos, Pai. Ministra sobre o coração de cada um a fidelidade, a fé, a perseverança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se hoje a tua igreja está com as contas no azul, Pai, é porque o Senhor tem levantado pessoas fiéis. Que o Senhor visite cada um deles nessa noite, Pai. Opere o milagre para que eles saibam que tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Derrama da tua bênção, Pai. Derrama da prosperidade. Derrama, Pai querido, a cura, a libertação, a saúde, o renovo espiritual. Pai, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu poder sobre o teu povo. Recebe nessa noite os dízimos e as ofertas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado, Pai, pela tua graça e bondade sobre nós, Pai. Recebe nessa noite os dízimos e as ofertas e manifesta a tua graça sobre o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Traz o teu dízimo, a tua oferta.
te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Aleluia. Glória a Deus, a ti, Senhor. Aleluia, honra, glória e todo louvor. Boa noite, amados. Graça e paz. Que alegria, né? Poder estar na casa do Senhor e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Seu salmista declarou: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivos com a sua fúria. Mas o Senhor nos livrou e nós estamos aqui para glorificar o nome desse Deus e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelos livramentos. Amém. E eu quero chamar a irmã Lourdes aqui. Ela vai compartilhar um pouco conosco nessa noite. Amém. Ela tem vivido momentos ali, a mulher de fé, né? Como eu disse para vocês, ela estava no hospital orando para que ela estivesse no congresso de mulheres. É uma mulher que tem batalhado, né, ao Senhor, né, com fé, perseverança. E ela vai compartilhar o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Seguro? Boa noite, irmãos. Eu já estou me emocionando, hein? Obrigada pelas orações. Jesus tem recebido a oração da igreja. Cristo real na minha vida. O mês de agosto foi o mês que eu mais passei a prova. Deu de tudo em mim. Aí eu fiquei muito inchada, do nada. Aí, passando mal, achava que tudo era ruim. Aí quando foi ver, e aí eu faço tratamento também na Santa Casa. Primeiro eu comecei a fazer tratamento nas clínicas. Peguei uma infecção hospitalar. Aí minha filha falou lá mais sério com a auditoria. Deu uns gritos lá com eles, né, que eu estava morrendo. Aí eles me encaminharam para o neurologista da Santa Casa. Quer dizer, foi o trabalhar de Deus, a oração de vocês, os irmãos da Igreja Cristo Real. Eu tinha que vir aqui agradecer de todo o meu coração e falar para vocês que agora eu estou mais firme no caminho de Deus. Porque eu tenho sempre Deus na minha vida, desde de 10 anos. Mas eu não tinha o Deus verdadeiro, o conhecimento verdadeiro do que é Deus na minha vida. Foi a partir de eu arrumar minha filha, com 28 anos, porque eu queria casar e ter muitos filhos. Porque eu era pajem de muita criança, eu olhava muita criança, de todo tipo de idade. E eu queria ser mãe, eu queria ter filhos, eu queria casar. Só que o casamento, pelo jeito, não era para mim. Aí eu falei: Senhor, eu olho tantas crianças dos outros, eu quero ter um filho meu. Me dê um filho. Se eu não casar, se o casamento não for para mim, me ajuda a ser mãe. Aí eu arrumei a minha filha. Só que eu queria menino. Eu queria, na minha cabeça, era menino. Não era menina, era menino. Aí quando o médico falou que eu ia ter uma menina, eu falei: não, vai ser um menino, eu vou ter um menino. Ele falou: vamos esperar nascer. Aí eu fiz cesárea, porque eu não tive normal, com 28 anos, que eu vim embora pra cá, entrei numa firma, eu era empregada doméstica, aí entrei numa firma aqui. A primeira firma foi a Irã, depois veio a Nestlé, depois veio a IOC, a última com quem eu trabalhei. E aí, assim, Deus está sempre mostrando para mim a vontade dele, mas eu batendo o pé, que era do jeito que eu queria. Aí a hora que ela nasceu, o médico virou para mim, que era o Dr. Gustavo, que hoje ele está no céu, que Deus o tenha. Ele falou assim para mim: bom, como você não quer menina, eu vou pegar ela para mim. Você vai me dar ela, porque você não quer menina. Para que ele falou isso? Eu me desmontei. Falei: não, é minha filha. Ele falou: não, você não queria menininha, é uma menina.
Aí, a partir daí, Deus começou a mostrar para mim que era a vontade dele que prevalecia na minha vida, não a minha. E eu, irmãos, fui muito ignorante. Eu tive um pai, até os 10 anos eu tive um grande pai. E só que eu não deixei a minha filha conhecer o pai dela, ter convivência com ele, porque ele sempre foi sincero comigo. Ele sempre falava para mim: Lourdes, eu não amo você. Você é uma boa menina, você vai arrumar um cara que gosta de você. Mas eu não aceitava, eu não admitia. E quando eu arrumei ela, que eu fui falar para ele que eu estava grávida, que eu saía daqui e ia lá em Araçatuba, que eu morava lá, e eu vim para cá, eu saía daqui, ia para lá e sempre fugia dele. Mas sempre estava lá, sempre fugia dele, sempre estava lá. Até que eu arrumei ela. E aí quando eu fui falar para ele que eu estava grávida, ele falou: ah, você arrumou esse neném lá e veio falar que o neném é meu? Aí eu falei: então quando ela nascer você vai ver se ela não é sua cara, se ela não é sua. E graças a Deus ela é cuspida, escarrada a eles, a família deles toda. Mesmo que, e ele era loirinho igual o Tiago. Pensa no neto que é o vô escrito, na beleza, na bondade, é até evangélico. Porque, irmãos, ele era evangélico de dia e no sábado e no domingo à noite ele estava nos bailes, nos forró, aonde eu estava, nas quermesses, onde eu estava ele estava. E de dia ele era evangélico, ele namorava a noiva, noivava de dia e de noite ele estava na bagunça, no mundo. Resultado, irmãos, resultado, eu fui falar para ele que eu tinha ela, ele falou isso para mim. Eu falei: então, quando ela nasceu, eu volto aqui para mostrar para você. Voltei lá quando ela tinha 3 meses. Pensa num bebê que é a coisa mais linda do mundo. Tanto era linda como bebê, como é linda como filha hoje. Porque eu creio, irmão, que ela é o presente que Deus me deu. As pessoas falam que ela é o pecado meu, ela não é o meu pecado, ela foi o meu amor, porque eu amei ele de todo o meu coração, e ela foi um presente de Deus na minha vida, como ela é um presente de Deus na minha vida. Ela e meus netos são a melhor coisa que eu tenho na vida, eu não tenho outra coisa a não ser Deus, claro, Deus em primeiro lugar. E ela é o segundo, com meus netos. Pensa numa filha abençoada e pensa num netos abençoado. É os meus netos e é a minha filha. Tanto ela é boa que ela é mais mãe minha do que filha. Porque ela chega para mim e fala: mãe, para de ficar deitada, mãe, para de ficar sentada, mãe, vai andar, mãe, vai fazer isso, mãe, vai fazer aquilo. Aí quando eu começo a me movimentar, ela fica: mãe, para um pouco, mãe, descansa um pouco, mãe, deita um pouco. Então ela é mais mãe do que filha. Então Deus mostrou que é o que Ele quer na minha vida, não o que eu queria. E aí, quando ela ficou doente, porque ela ficou doente, com um problema também de câncer, né? Quando ela ficou doente, que deu o diagnóstico, aí caiu a minha ficha. Eu ainda não era evangélica, eu bati o pé que eu ia na igreja católica, que eu não ia mudar a minha religião, sendo que nem fé em Deus que nem eu devia ter, eu não tinha. Mas ela ficou doente e aí caiu a minha ficha. Aí eu falei: meu Deus, o Senhor me deu minha filha e o Senhor vai levá-la embora. O Senhor não pode fazer isso comigo, porque eu só tenho ela. Como que eu vou fazer sem ela? Me ajude a mudar minha cabeça, meu coração, minha vida. E aí eu mudei, irmãos. Eu comecei a pedir perdão a Deus por tudo que eu fiz. Porque tudo que nós faz de errado, que nós quer fazer o certo e nós erra. Ninguém é perfeito.
Vocês que é jovem, criança, tem que escutar os pais, porque quando os pais falam, eles só querem o nosso bem, eles só querem o melhor para nós. Eu falo pro Tiago, escuta a mãe, obedece a mãe, porque a mãe só quer o seu bem. Amanhã você vai ver. Aí o que aconteceu, irmão? Hoje a minha filha, que seria de mim sem minha filha? E se Deus tivesse me dado um menino? E se ele não fosse, porque eu fiquei internado mês passado e eu vi um filho com a mãe que ela perdeu o rim com 27 anos, ela perdeu os 2 rins, com a dor de cabeça e pressão alta. Ela tinha pressão alta, dor de cabeça, ia no médico, dava remédio para ela e ela parou. Quando ela foi ver, perdeu os rins. E ele estava lá no hospital cuidando dela, ela só tem ele. Ele estava dando banho na mãe dele, cuidando da mãe dele. Eu falei, meu Deus, será que meu filho ia fazer isso? Minha filha ficou uma semana comigo lá, perdendo o dia de trabalho dela para cuidar de mim. Então, o que seria de mim sem ela? Então, eu falo assim, irmão, que Deus, Ele mostra para nós que não é o que nós queremos, é o que Ele quer. E nós temos que, em tudo que nós passamos, nós temos que aceitar com amor. Os filhos que Ele dá para você, você aceita com amor, do jeito que for. Dê todo o seu amor para Ele. O homem que Deus te deu, dê todo o amor para Ele, do jeito que Ele é. Sem escolha, irmão. Porque ninguém manda no coração. Ninguém manda no jeito que Ele é. Ninguém é perfeito. O único que é perfeito é Deus, ninguém mais. Então nós temos que ser agradecidos. Então hoje, irmãos, hoje eu não era de olhar muito a Bíblia, porque eu não tinha muita paciência. Quando eu começava a ler, eu já dormia. Aí eu comecei a repreender tudo isso. Aí agora, irmão, eu aprendo a ouvir mais louvor. Deus fala comigo em louvor, Deus fala comigo. Ó, esses dias eu vim aqui na farmácia, no posto, e saí desanimada. Porque primeiro falou que a bexiga estava doendo. Aí amanhã eu já vou no médico da bexiga, terça eu já vou no médico do coração. E aí Deus já colocou eu nos médicos bons. Aí o hospital não queria aceitar cuidar de mim, do coração, porque lá na Santa Casa é tudo pago. Aí internaram ele pelo néfro. Falou, se eles não quiserem tratar a senhora, nós vamos tratar a senhora pelo néfro. Pois o médico do coração aceitou, já marcou retorno para mim, deu os remédios, eu desinchei. Eu comecei a fazer exercício, comecei a me movimentar e fora a fé. Eu tenho muita fé em Deus, que o que eu estou passando é para mudar o meu espírito, o meu coração. A ignorância, porque o que mata no ser humano é a ignorância, é a soberbia, o mau agradecimento. Eu reclamo que a minha casa não está bonita, mas eu tenho uma casa, e tem uns que nem a casa tem, meu Deus. E os que tem uns que tem casa estão perdendo. Uma enchente vai lá, derruba tudo. A pessoa comprou tudo novo, quando vai ver já está tudo debaixo da água. Então eu fiquei assim, meu Deus, por que eu sou tão mal agradecida ao Senhor? Eu tenho uma filha abençoada, eu tenho uns netos abençoados que não dá trabalho, eu tenho uma família abençoada. E agora, irmão, eu aprendi que além de eu orar pela minha família, eu estou orando por todos da minha família. Eu tenho um primo que fica na rua, eu tenho um primo que está preso. E ele está no caminho de Deus lá dentro, de repente ele volta para o mundo de novo lá dentro, começa a sair do caminho de Deus. E aí Deus falou comigo de novo. E como eu fiquei doente, eu parei de buscar Deus pela família. Aí Deus já falou comigo. Cadê as suas orações? Ora, você tem que salvar aqueles que estão precisando de você. Então, irmão, a gente tem que orar, agradecer. E é esse o meu testemunho. Então eu vim aqui mais para agradecer vocês pelas orações. Porque não é só a Igreja Cristo Real, não é só a Igreja Brasil para Cristo que ora por mim. A Igreja de Catanduva ora por mim.
Então, tem pessoas que me encontram na rua, eu estou orando por você, Lourdes, você está boa? Você está bem? Eu orei por você, Lourdes, você está bem? Eu fiquei sabendo que você ficou doente, eu estou orando por você. Ai, graças a Deus que você está andando, graças a Deus que você está aqui dentro do ônibus. Então, irmão, é sinal que eu não sou tão ruim assim, né? Que eu não fui tão mal assim, né? E que ninguém é tão ruim assim. Nós temos defeito, mas nós somos filhos de Deus. Então, irmão, vamos orar para aqueles que precisam, para aqueles que estão... Que nem, irmão, eu ia no terminal e eu via tanto homem jogado naquela frente daquele terminal, cachaçado, cada tipo de gente. Eu começava a chorar, irmão, eu vim embora chorando. Falar, Senhor, quando eu era criança eu nunca vi isso, Senhor. Eu vi os homens saindo da roça, indo para a cidade, fazer compra, Senhor. Os homens estão tudo jogados na rua. Cadê os homens? Cadê seus filhos? Cadê a dignidade dos seus filhos? Então, Pai, vamos orar, irmãos, por os que precisam e agradecer a Deus o que nós temos. Amém? E eu vim aqui mais para agradecer vocês de todo o meu coração. Eu não sei o nome de nenhum, mas eu ponho vocês todos na mão de Deus, para que Eles cuidem de vocês, para que Ele cuide dessa casa e para que Eles cuidem de cada um da família de vocês. Amém? É isso, irmão. E agradeço a Deus pela filha e a família que eu tenho. Amém, glória a Deus, que bênção. Senhor, continue abençoando a vida da irmã Lourdes, Pai, fortalecendo, e cada dia de vida seja com qualidade de vida, Senhor, com muita saúde, muita paz. Guarda ela, Senhor Deus, Pai, que dá vida a Ana, do Tiago, do Eduardo, Pai, guarda eles no teu esconderijo e continue, Pai, abençoando, fazendo esta obra, Pai, poderosa que o Senhor começou na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas ele ficou tão revoltado e ele está fora da igreja. Mas eu tenho fé que eu vou ter aqui dentro da igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, Ana. Amém. Deus abençoe. Aí as bênçãos, né? A Ana, filha da irmã Lourdes, o Tiagão, Netão, e tem o Eduardo, né? Que nós já declaramos o lugar dele ali, em nome de Jesus. Trouxe um pão caseiro para mim, hein? Melhor pão caseiro da cidade, hein? Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas mais forte para o Senhor Jesus, amém. Amém, aleluia. A gente vai adorar o Senhor porque a gente crê que Ele é fiel, né? É Deus quem cuida, é Deus quem protege. Ele tem sido o escudo, né? Nosso socorro vem presente. Aqui em Salmos fala que, Salmos 28 fala que o Senhor é nossa força, nosso escudo, e neles confiamos, e é Ele que nos ajuda, né? E eu tenho certeza que é o Senhor quem está cuidando da minha mãe, cuidando da minha casa, da minha vida, cuidando da nossa saúde, e por isso que temos que adorar a Ele. E eu sei que através da adoração o Senhor tem poder de curar, ainda que Ele não cure a carne e o físico, mas o Senhor, Ele usa cada testemunho para que se achegue mais a Ele, para que a gente venha valorizar, né, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, e que nós venhamos nos consagrar a Ele, porque tudo é para Ele, tudo é dEle, e o Senhor é o nosso escudo. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Adore o Senhor, irmãos. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa glória.
tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Adore ao Senhor. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Aleluia, aplauda o Senhor. Aplauda Ele, porque Ele tem sido escudo, eu creio, na vida de todo mundo. Amém? Glória a Deus, amém. Que bênção, né? Oh, glória a Deus. A irmã Lourdes, gente, é um milagre de Deus, né? Ela há muitos anos teve um acidente, foi atropelada e através disso abalou, né, os órgãos internos dela. Então não tem cirurgia para fazer levantamento de bexiga e ela ficou muitos anos de sonda tirando o xixi, né? E agora o médico resolveu colocar a sonda, a bolsa de, né, para fazer, né, sair o líquido. E aí ela passando por todo esse processo, né? Várias vezes ela fez já para tentar colocar o catéter, né, para fazer hemodiálise, mas Deus não permitiu, né? Colocou na barriga, colocou no braço, Deus não permitiu, né? E ela tem uma porcentagem só do rim, né, Ana? E o coração, né? Agora o coração ficou fraquinho e ela está aqui forte. Amém? Sustentada na mão de Deus, né? É assim, amados, né? Nós vivemos assim, sustentado na mão do Senhor, é Ele, né? Glória a Deus. E a gente vê o milagre de Deus na vida da irmã Lourdes cada dia. A fé dela, né? A perseverança. Eu falei para vocês domingo passado, ela lá no hospital, ela tinha ensaiado para apresentar no grupo de mulheres. E ela falou: Deus, eu quero sair daqui até sábado para estar lá no grupo de mulheres cantando, porque o prazer dela é esse. O prazer nosso tem que ser esse, né? A presença de Deus, a casa de Deus, né? O salmista fala: não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não consigo, né, ficar longe da casa de Deus,
né, o quanto é importante, né, mesmo nas lutas, principalmente nas lutas, nas dores, né, a gente buscar Deus, né? Um dia alguém falou assim: você está com problema, fica na sua casa com seu filho. Eu falei: não, eu sempre ensinei, está com problema, vai para a presença de Deus, né? Vai para a casa de Deus, é junto que a gente recebe vitória, é na presença de Deus que nós somos vencedores, né? E Deus está ministrando o nosso coração. Deus já falou com você nessa noite, amém? Glória a Deus por isso. Se não falou é porque você ainda não abriu o coração. Ele está falando conosco desde a abertura desse culto. Ele já está falando aos nossos corações. E eu vou ser breve porque já falaram até o que eu ia falar. Glória a Deus por isso. É Deus testificando, né? É Deus ministrando, é Deus nos ensinando, é Deus falando conosco. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o verso 4, o capítulo 4, o verso de número 11 e 12. Filipenses capítulo 4. Amém? Quem achou, diga amém. Oh, glória a Deus, aleluia. O verso 11 fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Paulo está falando aqui. Aprendi o segredo, aleluia, de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. Pode sentar. Eu quero falar nessa noite, né? O Senhor tem ministrado essa semana, ficou essa palavra, meditando nela a semana, sobre contentamento. O que é contentamento? É estar satisfeito. Contentamento é um estado de alegria, de tranquilidade. Isso é contentamento. É estar satisfeito. É ter alegria, independente da circunstância, e ter tranquilidade. Isso é contentamento. Agora, o contentamento, você não recebe ele no dia que você levanta a mão e aceita Jesus. Não vem no pacote. É um aprendizado. Você aprende o contentamento. Aqui Paulo está dizendo, não que eu já esteja, né, satisfeito ou que não tenha falta. Olha o verso 11. O verso 11: não estou dizendo porque já esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. De viver contente. Então, amados, é um aprendizado. Você vai aprendendo, né, ali, viver contente. Você vai aprendendo em toda situação, né, ali, confiar no Senhor. Porque somente quando você tem plena convicção do Deus que você serve, você conhece o teu Pai, que você conhece Ele como teu Pai, né? Você aprende a confiar e depender dele, a depender do Senhor. Da palavra do Senhor diz assim, né, em Mateus: por que andais ansiosos? Porque a vez de vestir, de comer, né? Porque você anda ansioso? Não é o vosso Pai
Celestial que sabe que necessitais de todas estas coisas? Não é o vosso Pai Celestial que sabe que você necessita de todas estas coisas? Ainda a palavra do Senhor fala que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Nós não deixamos nossos filhos, às vezes você deixa de comer para o seu filho comer. Você deixa de comprar para você, para o seu filho calçar. Você deixa de vestir uma roupa para dar uma roupa para o seu filho. Nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial, diz a palavra do Senhor. Mas o que nós precisamos aprender? O que Paulo aprendeu? Confiança em Deus, dependência de Deus, confiar no Senhor, né? Que Deus, Ele cuida de todas as coisas e que Ele nos satisfaz, que Ele nos satisfaz em todas as coisas. Além de suprir, Ele vai nos satisfazer. Paulo, ele fala que ele aprendeu, né, viver contente apesar da situação, apesar das coisas. Ele fala que eu tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente pega só essa frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que passando as provas que Paulo passou, passando o que Paulo passou, tudo que Paulo viveu? Mas ele diz aqui: eu aprendi o segredo. É um aprendizado, né? Viver contente é um aprendizado, porque hoje o mundo é um bombardeio para que a gente vive, né, nas compras, né, que a gente fica olhando as coisas, desejando as coisas, querendo as coisas, comprar as coisas, achar que a vida do outro é melhor do que a nossa, né? Olhar para as coisas dos outros, e hoje principalmente com a internet, que é cheio de cenário, né? Aí você olha para aquele cenário, aquela pessoa, né, eles chamam de influenciador digital, né? O influenciador digital, ele está ali para influenciar. Então o que ele faz? Ele monta um cenário bonito, lindo, né? Encosta numa limusine, tira uma foto, ele dá aquele sorriso e fala assim: eu sou a melhor pessoa, a mais feliz da terra. E a pessoa fala: por que eu não tenho a vida que ele tem? Por que eu não tenho o que ele tem? Né? Por que eu não sou como ele é? Ou a vida do outro? Mas você não sabe o que o outro está passando, que às vezes é só um cenário, uma montagem, né? Uma fotografia, né? Uma filmagem. Mas e a vida que leva? Mas Paulo está dizendo aqui que nós precisamos aprender a viver contente com aquilo que a gente tem, aquilo que a irmã Lourdes falou aqui, né? A gente ficar contente, satisfeito, grato a Deus pelaquilo que Ele tem nos dado. Porque quando entra nesse estado de satisfação em Deus, né, que você entra nesse estado de estar satisfeito e alegre, né, e você começa a viver uma vida tranquilo, você descansa no Senhor. Você deita e dorme e fala: Deus, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor é o meu Pai, eu estou dormindo, o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando pelo meu sono, o Senhor está cuidando do que eu preciso. Eu estou buscando o reino, eu estou sendo um filho obediente, eu estou sendo, né, fiel ao Senhor. Então eu vou deitar e descansar e confiar no Senhor. Eu acho tão maravilhoso, né, quem consegue boiar, né? Tá a tempestade, as ondas tá bravia, o rio tá ali, e a pessoa que sabe boiar, ela deita em cima da água e deixa a água levar ela ali, e ela vai tranquila, sabendo que ela vai chegar, né? Ela consegue boiar. Então, querido, aprender a viver contente em Deus, buscar essa satisfação no Senhor, é confiança em Deus, é se entregar completamente em Deus. Independente do que você está vivendo, independente, né, da situação que você está vivendo, você confia no Senhor, você confia no seu Pai. Amém, aleluia, glória a Deus, né? Então aqui ele está falando: sei o que é passar necessidade. Ele sabe o que é passar necessidade, mas diz assim: eu sei também o que é ter fartura. Tudo a gente sabe, amado, que é um momento em nossas vidas. Tudo é um momento, né? Tudo. E quando a gente está confiando no Senhor, a gente sabe que a gente vai passar.
A gente vai passar, mas que a gente não vai passar sozinho. Você não vai passar sozinho, você vai ver o agir de Deus, o cuidado de Deus, né? Confiar no Senhor, né? Sabendo que Ele vai agir com poder, que Ele vai estar ali presente, te sustentando e te fortalecendo e provendo na sua vida. Então não é viver desesperado. O mundo hoje vive em desespero. O mundo hoje vive, né, hoje eu quero uma casa melhor, hoje eu quero um carro melhor, hoje eu quero um móvel melhor, hoje eu quero um estado melhor. Nós precisamos, né, desejar, sonhar, mas nós não podemos perder a paz, a tranquilidade por causa disso. Nós não podemos, né, nos desesperar ou nos endividar, né, ou entrar no desespero em querer ter alguma coisa ou possuir alguma coisa, se não é o tempo de Deus, se não é a hora do Senhor. Se a gente começar a viver satisfeito com aquilo que a gente tem, né? A Bíblia fala assim: se a gente é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Amém? Né? Quando a gente começa a buscar Deus, ser fiel a Deus, confiar em Deus, né? Esse colocar no muito, Ele nos colocar, quer dizer, Ele pode abençoar, Ele pode dar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha no tempo dEle. Mas se Ele não der também, Senhor, obrigado pelo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós não cantamos um cântico, e não pode ser só letra, não pode ser só a gente decorar a letra da canção e cantar, né? Ali como Abacuque, ele declarou aquela palavra: mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a oliveira minta, não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei, né, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque a gente está desapegado. A gente está desapegado, querido. A gente está confiando em Deus, sabendo que aqui nessa terra é tudo passageiro, tudo vai passar, mas que lá do outro lado, na eternidade com Deus, é eterno. Então às vezes a gente se preocupa tanto com aqui, esquece de lá. Às vezes a gente se apega tanto nas coisas daqui, né, e vive ali buscando satisfação nas coisas daqui, e esquece da salvação. E a gente vive às vezes como, né, vemos hoje situações, né, de mulher de Ló, apego às coisas materiais, né, apego às coisas deste mundo, né, que ela estava pegada, ela estava ali num lugar de pecado, num lugar de destruição, Sodoma e Gomorra, né, um lugar que ia ser destruído com fogo e enxofre, e ela olhou para trás, né, e ali ficou visualizando, olhando para aquilo que ela estava deixando, para casa, para os bens materiais, e a Bíblia fala ali que ela virou uma estátua de sal, né, mesmo ali com a ordem de Deus, segurando na mão do anjo. Olha só, segurando na mão do anjo, com uma ordem de Deus de sair da cidade, ela estava olhando para trás, desobedecendo a palavra de Deus, por causa do quê? Materialismo, apego material. Isso não falando só do mundo, não, queridos. Nós às vezes que somos cristãos, que estamos na casa do Senhor, segurando a mão do anjo, se a gente não olhar para frente, segurar firme na mão do anjo e pegar na palavra de Deus, às vezes você começa a colocar as coisas, o coração e os olhos nas coisas do mundo, nas coisas materiais, e viver uma insatisfação, né? Reclamando: porque eu não tenho a casa de fulano, por que eu não tenho o carro de ciclano, por que, né, parece que fulano é mais feliz do que eu, se eu tivesse aquilo de fulano, se eu tivesse a vida de ciclano, né? E não vive satisfeito com a sua vida, vive na insatisfação, né? Então nós precisamos aprender a viver satisfeito. Amém? Satisfação, ela traz um estado de gratidão. Eu escrevi aqui, eu quero ler com vocês, né, o que o Senhor ministrou no meu coração, que Ele está dizendo nessa palavra de viver contente, viver satisfeito. A gente vive no estado de satisfação, de confiança em Deus. A gente vive confiando no Senhor, dependendo do Senhor. Paulo estava ali dependendo de Deus, dependendo da graça, do favor do Senhor.
Senhor. E em momentos ele falava: Deus, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa em minhas fraquezas, né? Então Deus, em ti eu estou satisfeito, em ti, Senhor, né? A tua graça me basta, Senhor, não preciso de mais nada. Mesmo que eu esteja passando por necessidade, mesmo que eu esteja passando fome, mesmo que eu esteja em dificuldade, a tua graça me basta. Amém? Vivendo satisfeito no Senhor. Então um estado de contentamento, né? De estar contente em Deus, né? De confiança em Deus, você está confiando no Senhor, e também de descanso em Deus. Quantas pessoas hoje, por não ter satisfação em Deus, não ter contentamento, ela não consegue dormir à noite, não consegue ter paz na alma, ela não consegue, por causa da preocupação excessiva, por causa, né, da insatisfação da vida, está com crise de ansiedade, depressão. Hoje o maior número, né, você liga nas clínicas e eles falam: não tem vaga para psiquiatra, não tem vaga para psicólogo, né? Por quê? Porque aumentou muito o número de pessoas ansiosas, principalmente depois da pandemia, né? Principalmente depois da pandemia, aumentou muito o número de ansiedade na face da terra, né? De depressão, síndrome do pânico e tantas coisas mais, né? Que vai acarretando na vida da pessoa por causa do estado emocional. Tudo é um estado emocional, né? A insatisfação, a preocupação, ela é um start para criar ansiedade, depressão, né? Insônia na vida das pessoas. Então nós precisamos aprender a viver contente. Amém? Contente, satisfeito, alegre, tranquilo. Não desespera, né, na situação, não fica preocupado. Confia plenamente em Deus. Confia no cuidado de Deus, no amor de Deus, no amor de Pai, no abraço do Pai, no cuidado do Pai, porque Ele não nos abandona. Amém? Né? Isso é um estado emocional. Quando você está satisfeito, você manda para o cérebro: pode dormir tranquilo, tem alguém cuidando de você, tem um Deus grande olhando para você, você tem um companheiro do seu lado, você tem o Espírito Santo. Amém? Pode dormir, Deus está cuidando, Deus está zelando, pode dormir, né? Então, amados, aprenda, que nós possamos aprender isso, buscar esse segredo, né? Aqui Paulo fala: eu aprendi o segredo de viver contente. Então é um aprendizado em Deus. Você começa a aprender a confiar e descansar em Deus, alegrar em Deus, estar satisfeito em Deus, estar descansando no Senhor, tranquilizando no Senhor. Mas é um segredo. Como que você descobre o segredo? Como que você chega perto de alguém e você já chega de cara e ela fala assim: ai, deixa eu te contar um segredo. Ela nunca te viu na vida. Aconteceu isso? Nunca. Não acontece. Porque o segredo você descobre através da confiança, através da amizade. Quando você começa a andar, né? Quando você começa a compartilhar, mostrar confiança, né? A outra pessoa, aí ela de repente abre o coração para você: eu quero compartilhar com você um segredo, eu quero passar para você um segredo. Paulo, amados, ele começa a viver uma vida tão de dependência no Senhor, porque ele poderia estar na cadeia, mas a alma dele estava livre. Ele podia, o estômago dele está roncando de fome, mas a alma dele estava satisfeita. Ele podia às vezes estar no meio de uma tempestade, mas ele estava lá tranquilo, porque ele conheceu o seu Deus. Ele teve uma revelação de Deus na sua vida. Então nós precisamos confiar em Deus. Amém, amados? Andar com Ele, confiar nele, começar a aproximar dele. Estar no culto é uma forma de você aproximar de Deus. É onde Deus vai falar coisas, revelar coisas ao seu coração.
seu pessoal. Eu não entendo como uma pessoa pode ficar em casa do nada ou numa televisão não estar na casa de Deus, se não for por uma coisa urgente e importante. Agora, amados, se não tem uma coisa muito séria, muito importante, não existe outro lugar melhor. É a casa de Deus, é onde Deus vai compartilhar, é onde Deus vai ministrar, é onde Deus traz a revelação da palavra, é onde Deus usa pessoas para trazer a palavra para o nosso coração. Uma forma da gente se aproximar do Senhor é quando nós oramos, conversamos com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Orar, você não conversa com o médico, você não conversa, né, com o bancário, você não conversa com o seu vizinho, você não conversa com o seu esposo. Conversa com Deus, é abrir o coração, ser sincero. Deus, né, Deus, eu preciso de sabedoria, eu preciso do Senhor. Isso é oração. Ah, mas eu não sei falar bonito. Deus não importa se nós falamos bonito, se nós falamos certo. Ele importa se nós falamos com sinceridade. Amém? Com sinceridade. Ah, mas eu não consigo ficar 1 hora orando. Fica 5 minutos, mas abre o coração para Deus. Abre o coração e Ele vai revelar o segredo. Paulo, ele aprendeu tanto a depender de Deus, que ele fala: eu aprendi o segredo de viver contente. Que nós venhamos, amado, cada dia aprender como Paulo. Que nós possamos cada dia descobrir esse segredo do contentamento no nosso coração, o contentamento na nossa alma. O mundo, eles buscam subterfúgio, né? Ai, se eu for no shopping comprar um vestido maravilhoso, eu vou ficar contente. Aí você foi lá, compra o vestido, vestiu o vestido, aí depois passou, perdeu a graça. Ah, estou descontente de novo, não é assim? Ah, eu acho que se eu for numa balada, vou pular, ficar igual, né, galinha destroncada lá, ou galo destroncado. Eu vou, né, me extravasar e eu vou ficar bem, vou ficar contente. Aí vai lá, pula, ficou cansado, chega em casa, estou descontente. Ah, mas se eu for beber, né, beber uma bebidinha, vou ficar alegre. Aí deu aquela gargalhada, tomou a bebida, deu aquelas gargalhadas, né, ficou igual bobo, rindo sozinho. Passou o efeito, estou descontente. É o vazio da alma, é o distanciamento de Deus. Porque o contentamento, o segredo está somente em Deus, somente no Senhor, somente em Deus, amados. Então nós precisamos aprender o contentamento no Senhor, receber esse contentamento em Deus, essa alegria que vem do Senhor, que é independente da circunstância. Eu tinha vários versículos, mas eu quero só ler com vocês o Salmo 46, do 1 ao 5. Salmos, capítulo 46. Aleluia. Olha só. O Salmo 46. Você pode estar passando uma situação muito difícil, uma turbulência na sua vida, mas se você confia em Deus, você vai ter tranquilidade, você vai ter, né, a satisfação e alegria no seu interior. Independente do que está passando no exterior, Deus vai encher o seu interior. O Salmo 46, ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente no quê? Na hora boa? Na hora da angústia, na adversidade, na dificuldade. Ele é auxílio sempre presente, não é de vez em quando, é sempre presente na adversidade. Por isso o que? Não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, as suas
águas turbulentas, né? Vou voltar aqui, esqueci, que perdi. Amém? Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha o 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está onde? No meio dela. Deus está no meio dela. Não será o que? Abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Olha só, né? Deus é o nosso refúgio, queridos. Em meio às turbulências, às angústias, às lutas, à adversidade, aprenda a confiar e descansar em Deus. Aprende a confiar no Senhor, depender do Senhor, estar satisfeito em Deus. Senhor, obrigado. Senhor, hoje eu não tenho, né, o que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso. Obrigado, Senhor. Senhor, eu não tenho o que eu sonho, mas eu tenho o que eu necessito. Obrigado, Senhor. Eu não tenho, Senhor, né, o que eu imagino de uma casa, um carro ou uma condição financeira boa, mas Senhor, obrigado pelo que eu já tenho. Eu estou satisfeito, Deus, obrigado. Amém. Aprender a viver contente é um desapego, é um desprendimento das coisas deste mundo, das coisas materiais deste mundo, das coisas pessoais deste mundo. Então é descansar no Senhor e até ter uma paz interior, né? É ter uma paz interior, que mesmo que as águas estejam turbulentas, rujam, perturbem, os montes se abalem pela sua braveza, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus está no meio, não será abalado. Amém? Aprenda isso, o segredo do contentamento. Aprenda a depender de Deus, a confiar no Senhor e ser agradecido a Deus. Amém? Agradecido ao Senhor. Aleluia. Nós vamos parar por aqui. E eu quero que você levanta no seu lugar, que você coloque a mão sobre o teu coração. Se nós formos em várias passagens, né? Vários lugares aqui nós vamos ver. Mas Deus, eu creio que Ele já falou no nosso coração. Usou aqui a vida do pastor Marcos na abertura desse culto. Usou a vida da irmã Josefa aqui na oferta. Usou a vida da irmã Lourdes, né? Da gente ser agradecido a Deus, estar contente, independente da situação, da circunstância. Fala, Deus, eu quero aprender. Deus, me revela o segredo. Senhor, eu quero, Senhor Deus, viver um contentamento no Senhor, ser agradecido ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já me deu, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que eu já conquistei no Senhor, porque sozinho, sem Ti, eu não posso nada. Deixa o Espírito Santo de Deus curar a tua alma, tirar a insatisfação. Talvez você se iludiu porque o mundo bombardeou sua mente, que você tem que ter, você tem que ser. Ou talvez o mundo te chamou a atenção com coisas coloridas, mas eu quero te dizer, seu contentamento não está nisso. O verdadeiro contentamento está em Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar alegria no teu coração, contentamento no teu coração, porque a alegria do Senhor, ela é sua força. A alegria, ela embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então busca o contentamento, levanta a tua cabeça, o teu rosto, coloca um sorriso no teu rosto, olhe para o céu, agradeça a Ele pela vida, agradeça a Ele pelo ar que respira, agradeça a Deus. Deus, eu não tenho aquela roupa que eu queria, mas eu tenho o que eu preciso. Obrigado, Senhor. Senhor, me perdoa quando eu fui insatisfeita ou quando eu fui ingrata.
Espírito Santo de Deus, como Paulo, Senhor, aprendeu o segredo do contentamento, de estar contente em toda e qualquer situação, Senhor. Que ele aprendeu, Senhor, ter fartura ou padecer necessidade. Ele aprendeu, Senhor Deus, Pai querido, ter abundância ou padecer necessidade. Senhor, que nós possamos aprender o segredo do contentamento em Ti, da satisfação no Senhor, Pai. Tira, meu Deus, a amargura da alma. Tira, Senhor Deus, o engano de Satanás, Pai, que tem lançado tristeza, angústia, frustração, decepção, Senhor, por não ter conquistado ou porque não tem ainda. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, cura feridas da alma, cura, Senhor Deus. Vem trazer um remédio para esta alma nessa noite, Pai. Vem trazer, Senhor Deus, um remédio para esse interior, que é a satisfação, Pai. Oh Deus, que alegria, Senhor Deus, que é o contentamento, Senhor, que é a tranquilidade. Tira a insônia, Pai. Tudo aquilo que tem tentado roubar o sono dos teus filhos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda a dependência, Pai, de calmantes. Tira, Senhor Deus. Senhor, vai libertando, vai curando, Senhor. Vai tirando a opressão, a depressão. Vai tirando, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos satisfeitos, contentes, Pai, com a Tua provisão em nossas vidas, com Tua presença em nossa vida, com Tua graça, com Teu favor, com Tua misericórdia em nós. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que nós já temos. Estende as suas mãos em direção da sua casa. Estende as suas mãos em direção da tua família. Estende as tuas mãos e fala: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, pela minha casa. Senhor, ainda é um aluguel, mas obrigado porque o Senhor está me dando condição de pagar o aluguel. Senhor, é uma casa simples, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu condição de ter. Senhor, obrigado, Senhor Deus. Senhor, pelo alimento, Senhor Deus, na despensa. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar. Senhor, às vezes o simples, mas o Senhor não tem deixado faltar. Senhor, obrigado, Senhor Deus. Senhor, pelo calçado, pela roupa. Obrigado, Senhor Deus, pela minha família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Obrigado, Senhor Deus, pela minha casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que nós possamos, Pai, voltar os olhos daquilo que o Senhor tem, Pai, nos abençoado, e ter satisfação, gratidão, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela porta de emprego aberta. Obrigado, Senhor Deus, porque em tudo nós vemos que o Senhor está presente. Tudo, Senhor, o Senhor tem sido fiel. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão agora sobre o teu coração. Senhor, abra os olhos do nosso coração. Senhor Deus, que nós possamos ver como o Senhor vê, não com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais. Senhor, que nós possamos olhar, Senhor Deus, ver como o Senhor vê. Senhor, vê a beleza que o Senhor vê, vê o potencial que o Senhor vê. Vê, Senhor Deus, Pai, como o Senhor nos enxerga. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Pai, eu declaro pelo Teu poder, Senhor Deus, neste coração, Senhor Deus, o estado de contentamento. Senhor Deus, uma alegria entra agora, Pai, nesse interior. Uma alegria que vem do Senhor, que este mundo não tem, que este mundo não pode dar. Que essa alegria, Pai, que é um estado de satisfação no Senhor. Oh Deus, de contentamento no Senhor. Tira, Senhor Deus, a agitação, tira o medo, tira a preocupação, tira, Senhor Deus, Pai, toda mentira, engano das trevas, e coloca agora, Pai, tranquilidade. Senhor, a quanta tranquilidade, Pai, que o salmista declarou no Salmo 4: em paz deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar tranquilamente.
noite. Senhor, os teus filhos vão ter noites de descanso, sem insônia, sem preocupações. Pai, que noites de descanso, noites reparadoras. Pai, que vai revigorar a saúde mental, a saúde emocional e a saúde física. Em nome de Jesus, põe a mão sobre os seus olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos sobre a nossa visão, Pai, que nós não venhamos ter uma visão carnal, Senhor, apego a este mundo, apego ao materialismo, mas que nossa visão seja espiritual, enxergando como o Senhor enxerga, vendo como o Senhor vê. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, Pai, ver o Senhor cuidando de tudo, o Senhor, Pai, conosco, Pai, nos dando descanso na alma, que nós possamos enxergar, Pai querido, como o Senhor enxerga, ver como o Senhor vê, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nós temos às vezes com os olhos carnais, atraído para nós preocupações, atraído para nós cobiça, atraído para nós, Senhor Deus, Pai, que dê satisfação, tira agora, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam olhos espirituais, Senhor, de satisfação no Senhor, Pai, Pai, de confiança no Senhor, de descanso no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor Deus, o teu povo, guarda a mente, as emoções, Pai, porque nós não somos deste mundo, Pai, nós somos, Senhor, peregrinos aqui. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, Pai querido, tudo que não provém de Ti, Senhor, tira o materialismo, tira, Senhor Deus, Pai, tudo que não provém do Senhor das nossas vidas, que nós possamos aprender a viver contente no Senhor, Pai. Oh Deus, tira a avareza, tira, Senhor Deus, o apego, Pai querido, das coisas materiais, e que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, Senhor Deus, e desfrutar daquilo que o Senhor, Pai, vai prover, suprir em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a motivação no trabalho seja, Senhor Deus, servir, honrar ao Senhor, agradar ao Senhor, Pai, sem ganância, Senhor Deus, Pai querido, sem, Senhor Deus, distanciamento do Senhor, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ter, Pai, o direcionamento correto, Pai, de buscar o Teu reino em todo lugar, e aplicar o Teu reino, implantar o Teu reino em todo lugar que nós tivermos, em o nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que nós possamos, Senhor Deus, viver o contentamento no Senhor, Pai, no nome de Jesus, sabendo que nós, Pai, dependemos do Senhor, Pai, precisamos do Senhor, e sem Ti nada nós podemos fazer, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém. Vamos descobrir o segredo, amém. Vamos aprender o segredo de viver contente, amém. Agradecidos a Deus. Levante tuas mãos, quero orar, encerrando. Quero lembrar que terça-feira é oração, vem orar. Sexta-feira nós temos células aqui de mulher, reunião de mulher na igreja, reunião dos homens na casa do irmão Luiz, e domingo é Santa Ceia às 8 da manhã, amém? Às 8 da manhã vamos cear com o nosso Pai. Levante tuas mãos. Senhor, muito obrigado por esse tempo, pela Tua presença, qual o Senhor falou conosco em todo o tempo. Pai, leva o Pai para as casas, leva cada um, Senhor Deus, na tranquilidade, na alegria, na satisfação, Pai, verdadeira no Senhor. Pai, guarda eles, Pai, livra de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, semana de vitória.